Boa noite, irmãos. Como o pastor já disse, meu nome é Abner. Meus pais são missionários na cidade de Cafelândia. A igreja foi plantada lá pela Missão Barnabé. Então, desde pequeno, estive dentro da igreja. E é um privilégio ser reconhecido como um filho de Deus. Toda a honra e toda a glória a Deus. A família que eu tenho e quem eu sou, tudo isso eu devo ao Senhor. E é um pouco sobre isso que também eu gostaria de compartilhar hoje. Um pouco do que Deus tem falado ao meu coração. Nesses últimos dias, o que eu tenho vivido, o que eu tenho entendido da palavra de Deus, eu gostaria de compartilhar com os irmãos hoje. Mas primeiro, vamos orar. Oremos. Senhor, toda honra e toda glória é para Ti, Pai. E o meu desejo hoje é que o Senhor esteja falando aos nossos corações, que o Senhor seja exaltado e glorificado, porque tudo o que nós temos vem de Ti, tudo o que nós somos depende do Senhor. E eu quero meu desejo é que o Senhor seja visto hoje, que nós possamos contemplar o Senhor de uma forma diferente, entender quem o Senhor é e possamos ajustar as nossas vidas diante daquilo que o Senhor tem nos pedido, Pai. Que o Senhor esteja falando, o Teu Espírito esteja falando através da Tua palavra, daquilo que eu vou usar, das palavras que eu vou usar para compartilhar com os irmãos, e que o Senhor seja louvado na vida de cada um dos irmãos aqui, que essa palavra frutifique nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém? Bom, como tema eu escolhi temor do Senhor e obediência. E eu gostaria que os irmãos abrissem as Bíblias, lá em Atos, no capítulo 26, a gente vai ler do versículo 1 até o 23, é um texto um pouco grande, a gente vai pegar o contexto também, vou falar um pouco do contexto desse texto, e por que esse texto falou muito comigo nos últimos dias, a respeito de temor e de obediência. Atos, capítulo 26, do versículo 1 até o versículo 23. Amém? Vamos lá. A seguir, Agripa, dirigindo-se a palavra em sua defesa. A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: é permitido que uses da palavra em tua defesa. Então, estendendo a mão, passou a defender-se nesses termos: tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus. Mormente porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso eu te peço que me ouças com paciência. Quanto à minha vida desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecerem, pois na verdade, todos os judeus a conhecem, pois na verdade eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quisessem testemunhar, porque vivi fariseu conforme a seita mais severa da nossa religião. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente de noite e de dia, almejam alcançar. É no tocante a essa esperança, ó Rei, que eu sou acusado pelos judeus. Porque se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas deveria eu praticar contra o nome de Jesus o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto, quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas os perseguia. Com estes intuitos, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes,
e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho afora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrir os olhos e os converteres das trevas para a luz, e para a potestade de Satanás, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disso, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Mas, alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Isto é o que Cristo que o Cristo devia padecer, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Amém? O que está acontecendo aqui? Paulo, ele volta da viagem missionária, da sua última viagem missionária, e quando ele está voltando, ele reúne os presbíteros de Éfeso num lugar. Isso a gente vai ver lá no capítulo 20, depois eu falo para os irmãos, a gente abrir lá. E ele fala: olha, eu não vou voltar mais a ver vocês. Eu vou para Jerusalém e o Espírito tem falado para mim que lá eu vou sofrer, que lá eu vou passar tribulações, cadeias. E Paulo vai para Jerusalém, chega em Jerusalém, ele passa por um rito de purificação por causa dos judeus que existiam lá, cristãos judeus, que ainda praticavam obras do judaísmo, que ainda seguiam a lei à risca. Ele faz esse rito e vem alguns judeus de uma província romana distante, vem para acusar Paulo de que Paulo tinha introduzido no templo um gentio. E isso era muito grave na época. Isso era muito grave. No templo dos hebreus, havia um muro de mais ou menos 1,5 metros que rodeava todo o templo, escrito em grego, em hebraico, em outras línguas, que havia uma sentença de morte para todo não hebreu que entrasse ali. E o povo hebreu, né, os judeus, eles tinham uma licença de César, né, uma licença dos romanos para matar todo aquele que entrasse no templo não sendo judeu. E eles acusam Paulo de ter feito isso. Então, e essa acusação é uma mentira. Então, Paulo está no templo, no final desse período de purificação, esses judeus chegam e falam isso para os outros judeus, causam um tumulto, e nesse tumulto Paulo começa a ser espancado, e um motim é tão grande que a maior parte da cidade para ver. Então, é como se fosse um motim na cidade de Cascavel, e eles têm que mandar, né, o centurião para vir resolver. O centurião interpreta aquilo como um motim. Isso era um pouco comum naquela região, porque os judeus nunca se dobraram aos romanos.
né? O método de conquista dos romanos era, eles conquistavam um povo de forma bélica, mas falavam, não, agora nós somos irmãos, nós temos a mesma cultura, nós somos o mesmo povo. Isso nunca vai funcionar com um judeu. O judeu, aquilo que é pecado, o judeu trata como uma impureza. Então, aquilo que hoje para muitos é, nossa, você é um atrasado, para o judeu, nossa, se você faz isso, você é um porco. Você é um impuro. Como você faz isso? Como é possível você tomar esse tipo de decisão? E é um pouco também sobre isso que eu gostaria de falar. Então, existiam motins na província da Judéia, que era onde os judeus viviam, isso por parte de alguns extremistas do judaísmo. E é nesse clima que Paulo é preso, confundido com um militante, ele quase é torturado, mas daí quando descobrem que ele é um cidadão romano, não torturam ele, e ele começa a ser julgado em instâncias. Então, do mesmo jeito que nós temos instâncias hoje de julgamento, também havia na época. E ele é julgado perante os judeus, porque os judeus é que tinham uma acusação. E entre esse meio termo de Paulo quase ser torturado pelos romanos, Deus fala com Paulo e fala que vai levar ele para Roma. E Paulo passa mais de 2 anos sob julgamento. Aqui já findou os 2 anos e Paulo vai se defender diante de Agripa, e os judeus que estão acusando Paulo são os saduceus, que é uma seita religiosa que fazia parte da elite do povo judeu. Eles não criam nos profetas do Antigo Testamento, só os 5 primeiros livros. Eles não acreditavam nos espíritos, não acreditavam em muitas coisas. Eles eram muito racionais. Um povo muito racional, se é assim que a gente pode dizer. Não acreditavam na ressurreição, enfim, tantas outras coisas. E é por esse povo que Paulo está sendo acusado. Mas o que eu gostaria de ressaltar desse texto é a atitude de Paulo. Esse texto mexeu comigo justamente porque Paulo sabia que Deus estava enviando ele para um lugar que ele ia sofrer. Quando a gente fala da vontade de Deus, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E a gente tem a sensação de ver isso do nosso ponto de vista, do que é bom, perfeito e agradável do nosso ponto de vista. E o texto onde Paulo fala isso aos romanos, na verdade o que quer dizer é a vontade de Deus é que é boa, a vontade de Deus é que é perfeita, a vontade de Deus é que é agradável. Seja ela hoje para mim desagradável ou não. E o que eu acho extremamente interessante nesse texto é que Paulo ele se mantém focado naquilo que é a missão dele, como ele disse, né? Então ele está fazendo a defesa dele, ele está contando como que ele chegou, como Deus encontrou ele, o que Deus falou para ele. Então Paulo está numa situação de julgamento, ele sabe que ele vai para Roma, ele já sabia que ele ia passar por dificuldades, e mesmo assim ele cumpre a vontade de Deus. Irmão, se Deus falasse para você hoje, olha, eu preciso que você passe por uma doença para que algumas pessoas sejam salvas, isso é a vontade de Deus? Você ia falar assim, não, Senhor, essa é a tua vontade? É verdade, isso aí é a vontade de Deus. A gente tende a falar, não, peraí. Aqui Deus, isso aqui não é a vontade de Deus. Imagina que isso vai ser a vontade de Deus. Imagina que isso vai ser aquilo que Deus quer para mim. Paulo, quando ele tem um encontro com Cristo, eu gostaria que a gente voltasse ao texto, a partir do versículo 13. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu,
mais resplandecente que o sol. Isso aqui é a glória de Deus. Isso é a glória de Deus. Paulo viu uma luz mais resplandecente que o sol. Não existe uma estrela que a gente consiga ver que seja mais resplandecente que o sol. Não dá para olhar diretamente para o sol. Com certeza algo estava acontecendo. Isso é a glória de Deus manifesta a Paulo. E aí uma voz fala com Paulo. E todos eles caíram, né? E uma voz fala com Paulo: Saulo, Saulo, por que me persegue? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Esse aqui é um ditado. É um ditado. Que quer dizer, é ruim você ir contra aquilo que estão te dizendo. O aguilhão, ele é uma ferramenta, ele tem uma ponta, e eles usam isso para adestrar o boi bravo. Então eles cutucam o boi, então era usado para isso. Então Paulo já sabia, quando Paulo encontrava com os discípulos, ele ouvia o cristianismo, isso ficava marcado na mente dele. Paulo era incomodado pelo cristianismo, Paulo era incomodado pela mensagem de Jesus, mas ele agia como um boi bravo. E o aguilhão que ferroava a mente de Paulo, era a resposta positiva que era dada pelos cristãos que ele torturava, que ele perseguia. Então, esse aguilhão na mente de Paulo ficava ali, apontando, até o dia que Deus encontra Paulo e manifesta a glória dele a Paulo. E imediatamente ele se prostra e ele fala: Senhor, né? Vamos lá. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Paulo imediatamente entende que se trata de Deus. Ele imediatamente entende que se trata de Deus. E ele responde, e Deus responde: sou eu, Jesus, a quem tu persegues. E ele fala, Jesus continua: mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. E aí ele fala: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Então Paulo, ele obedece à visão. Mas ele obedece à visão porque ele entende que é Deus que está falando com ele. Ele vê a glória de Deus. E eu me pergunto, a mensagem que eu gostaria de trazer hoje é assim, mais ou menos, se eu pudesse resumir numa frase, hoje existe temor no coração, nos nossos corações, no coração das pessoas que estão nos templos. Onde está o temor a Deus? Onde está o temor a Deus? Porque é muito fácil a gente dizer assim que vai obedecer a Deus quando a vontade dele ela é boa, perfeita e agradável do meu ponto de vista, do nosso ponto de vista. Mas e quando eu tenho que sofrer algo? E veja bem que Paulo não sofreu algo que foi repentino. Não foi algo assim, aconteceu lá, um parente faleceu. Não é esse tipo de coisa. Deus expressa a vontade dele de forma direta para Paulo. E Paulo tem que decidir obedecer ou não. Mas o entendimento de que é Deus que está falando faz Paulo mudar, fazer uma conversão. Paulo é convertido nesse momento. E eu vejo que hoje muito daquilo que nós temos acreditado, ou a igreja, ou as pessoas, a gente pode falar isso no geral, até dentro de algumas instituições religiosas, não tem sido a obediência a Deus por temor,
mas porque ela me traz algum tipo de benefício, seja ele qual for. E a partir do momento que eu acredito que eu devo obedecer a Deus porque isso me traz um benefício, então eu não obedeço mais a Deus. Eu quero um benefício. Isso é uma linha muito tênue. É uma linha muito tênue. E eu passei por diversas situações dentro da universidade e eu enxergo, irmãos, eu não sei se vocês conseguem perceber isso, que todos os dias, na televisão, na internet, nas redes sociais, você e eu somos bombardeados com pequenas frases de efeito, com pequenas informações que nos fazem pensar que o bom da vida, que o que tem que ser feito, tem que ser bom para mim, tem que ser agradável, ou que eu não devo ser egoísta, a gente tem que ser paz e amor. Enfim, são diversas filosofias que são pregadas, são diversos tipos de pensamentos que são lançados sobre nós todos os dias, pela televisão, pela internet, pelo jornal. Quando você sai na rua e você vê aquilo que está acontecendo, o mundo jaz no maligno. Quando você olha para o mundo e você vê que ninguém mais está obedecendo a Deus, isso é uma forma de fazer pressão para que a gente se esqueça de que Deus é santo e que o bom, o que é perfeito, o que é agradável é Ele. É Ele. E que nós precisamos de Deus. Esse momento, o momento do culto, ele é um momento de louvar o Senhor. Ele é um momento de engrandecer ao Senhor. Esse é o momento onde nós nos reunimos para compartilhar aquilo que Ele fez e aquilo que Ele é. Ele é Deus. Eu gostaria que os irmãos abrissem as Bíblias lá em Provérbios 9. O versículo 10. Provérbios 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Aqui, esse tipo de texto ele é comum em Provérbios. Chama-se um paralelismo hebraico. O que acontece aqui? A segunda frase ela vem para explicar a primeira. Então essas duas frases elas não estão dizendo sobre coisas diferentes, elas estão falando a respeito da mesma coisa. Então o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que é temer ao Senhor? Para um não crente, para um não salvo, temor do Senhor é juízo. Deus vai fazer juízo. Deus é poderoso, Deus é justo, Ele é santo, Ele vai fazer juízo. Para nós salvos, Deus é Pai, e nós precisamos respeitar e reverenciar. E aí ele completa dizendo, e o conhecimento do santo é prudência. Santidade, hoje em dia a gente olha, fulano é santo, ele não peca, mas na verdade santidade, ele tem um sentido de separado, de um outro nível. Deus está em outro nível. Deus não é nosso colega, um amigo. Deus é Deus. Deus é Deus. Ele funda... Gente, tudo que existe foi Deus que criou. Quantas vezes você tomou uma decisão na sua vida achando que aquilo era certo e depois você viu que não foi tão certo e você lutou para que aquilo desse certo e não deu? Porque a nossa sabedoria não é nada. Deus, quando Jó vai falar com Deus, e ele começa a perguntar a Deus por que ele está sofrendo, Deus fala para Jó, Jó, onde estava você quando eu estabeleci os fundamentos da terra? Onde estava você quando eu criei o mundo? Por que você não estava lá para me dizer quantas patas devia ter um cachorro?
Ou como deveria ser o trovão, o raio. Deus é santo. Deus está em outro patamar. Não existe uma semelhança entre nós e Deus de forma qualitativa. E quando nós entendemos que Deus ele está além, nós subjugamos a nossa vida por amor. Porque Ele nos amou. E subjugar as nossas vidas, obedecer, é simplesmente uma atitude de rendição. Não há barganha, não tem como eu fazer barganha com Deus. É impossível. Todo aquele que quiser alcançar alguma coisa do Senhor a partir do próprio esforço, não vai conseguir. A salvação é pela graça. A salvação é pela graça e não por obras. Não há nada que você faça, que eu faça, que vai fazer Deus nos amar mais ou menos. E isso vai passar por pontos muito tênues dentro da nossa vida. E aí eu te pergunto, irmão, por que você tem recalcitrado contra os aguilhões, contra aquilo que Deus já tem dito que você tem que fazer? Ou porque a igreja tem andado de forma fria em alguns... Acho que não dá para dizer que a igreja tem andado de forma fria, porque a igreja de Deus não anda de forma fria, mas porque alguns irmãos têm se esfriado. Onde está o temor do Senhor? Alguma vez você já passou por uma situação assim? Eu já passei por isso. De você ter uma oportunidade, não ter ninguém para te julgar, a oportunidade está ali, você poder fazer algo que talvez seja pecado, e você ajoelhar e orar: Senhor, receba a obediência como uma forma de louvar o Senhor, porque está aqui tudo para eu poder fazer isso, mas eu não vou fazer, porque eu entendo que o Senhor é Deus, o Senhor precisa ser honrado, e que a tua palavra está acima de todas as coisas. Isso corta às vezes. Às vezes você quer uma coisa, às vezes nem é pecado, é lícito. Mas Deus diz não. E aí a gente tem que parar e falar não. Se Deus disse não, é porque é não. E existem alguns momentos em que Ele nos convida a entregar as nossas vidas, assim como Ele fez com Paulo. Convidando Paulo a ir em direção à vontade dele, ao chamado. Todos os dias, nós somos bombardeados com mensagens que não vêm do céu. O inimigo quer nos derrubar. Com uma palavra para jovens, eu gostaria, a gente está encerrando o mês da juventude, jovens. A gente precisa aprender a obedecer a Deus como obedecer aos pais. Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Você vai fazer assim, assado. E depois a gente entende o porquê. Isso é amor, isso é honra a Deus. Eu não vou fazer isso porque isso vai desonrar meu pai, isso vai desonrar minha mãe. Meu irmão, onde você ouve, em que lugar, que não seja um canal cristão na internet, você ouve falar sobre honra hoje em dia? Sobre pureza, sabe? Eu olho para minha família, uma família estruturada, graças a Deus. Porque eu vejo situações onde o meu pai, a minha mãe, as minhas irmãs, não existe felicidade, a gente não pode tomar uma decisão baseada nisso. Diante daquele momento, daquela situação, você não pode decidir baseado numa felicidade, pensando, não. Ou você obedece a palavra de Deus, ou se você tomar uma outra atitude, você vai ferir o outro. A felicidade não é parâmetro para a gente tomar decisão. Felicidade não é parâmetro para tomar decisão, porque nós precisamos muitas vezes de puxões de orelha. E tantas outras coisas não são parâmetros para a gente tomar decisão.
qual é o parâmetro para guiar as nossas vidas? É a palavra de Deus. Se está de acordo com a palavra de Deus, é bom, perfeito e agradável. Se não está de acordo com a palavra de Deus, não é bom, não é perfeito, não é agradável. O temor do Senhor tem se perdido. Em muitos lugares, parece que a intimidade com Deus, ela chegou a um nível onde você pode tratar Deus simplesmente como um colega. E que Deus sai perdoando tudo e ninguém precisa mais obedecer, porque está tudo certo. Isso não existe. O salvo entende a glória de Deus. O salvo vê a glória de Deus. E, irmãos, a gente se aproximando do Senhor, a gente vai ver as situações, olha, isso aqui não vem de Deus. Quanto mais você se distancia do pecado, mais sensível a essas coisas você fica. Isso é muito engraçado. A gente vai criando uma sensibilidade, porque no momento que tudo é permitido, tudo é permitido. Então, se está valendo tudo. E hoje o que pregam para a gente na faculdade, o que falam para nós, pelo mundo fora, poxa, por que você não pode? Você tem que ser feliz. E a partir desse momento, onde tudo é válido, todas as experiências você pode ter, você chega num nível onde você não sente mais. E algumas experiências passam a já não ter valor. E por isso que as pessoas vão cada vez se definhando mais no pecado. Porque é necessário uma experiência melhor, uma experiência mais intensa. E cada dia vai se afundando mais no erro. E isso não é verdade. Mas a partir do momento que eu entendo a glória de Deus, eu percebo que existe virtude. Existe virtude em ser fiel. Existe virtude em amar. Existe virtude em fazer uma pessoa ser o melhor que ela pode ser. Existe um estudo que diz que a autoestima de uma criança está baseada no relacionamento entre os pais. Então, se o relacionamento entre o pai e a mãe, ele é instável, a criança se sente insegura. E isso afeta a vida dela toda, profissionalmente, na escola. É extremamente interessante como a confiança, como os laços que nós temos, eles são muito mais importantes do que as próprias experiências. A fidelidade, a palavra empenhada, ela é muito mais importante do que a experiência. Porque é ela que traz solidez para o sentimento que vai vir. Porque é ela que vai trazer, vai fazer com que isso seja verdadeiro. Faz com que seja verdadeiro. A palavra empenhada, não, isso é verdade. Por exemplo, existem relacionamentos que são baseados em mentiras, onde existe traição. E apesar de existir uma experiência, ela não é verdadeira e por isso ela é vazia. Ela é vazia. Então, a mensagem que eu quero trazer é: mesmo nos momentos onde Deus nos guia pelo vale da sombra da morte, pela vereda da justiça, a gente tem que estar sempre centrado na palavra dele, na promessa e em quem ele é e quem nós somos. Nós precisamos nos lembrar. Paulo aqui, quando ele se defende, ele fala de como ele foi convertido, como Deus o encontrou. E nesse momento, Paulo não está lamentando o fato de estar preso há 2 anos. Paulo foi traído pelo próprio povo. Ele passa por uma cadeia de situações muito parecidas com as que Jesus passou. Isso me leva a crer que Deus quer nos levar por um caminho que Jesus passou. Jesus diz: quem quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. A gente tem que tomar a nossa cruz. O Evangelho
não é para trazer uma vida boa. O Evangelho é bom, perfeito e agradável. Ele vem para trazer vida em nós, através de nós. E isso inclui as correções de um pai. Isso inclui a gente abrir mão de privilégios. Isso inclui a gente abrir mão de muitas coisas. Mas Paulo decide isso. Paulo toma essa decisão, ele fala, eu vou. Irmãos, se vocês quiserem abrir a Bíblia em Atos 20, vamos voltar lá em Atos 20. Em Atos 20, é o texto que eu falei, que Paulo reúne os presbíteros de Éfeso, né? A gente vai ler o 21, 22, 23 e 24. Testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele estava tratando daquilo que ele tinha feito, né? Se você quiser ler a partir do 17, que vai falar sobre isso, mas a gente vai ler a partir do 21. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Paulo não considera a vida preciosa para ele. E isso aqui, essa afirmação de Paulo, ela é muito impactante para mim, porque Paulo, ele tinha diversos privilégios. Ele era um cidadão romano, da tribo de Benjamim, que representa a elite do povo judeu, fariseu. Ele foi instruído aos pés de Gamaliel, um dos maiores mestres daquela época. Então Paulo é uma pessoa inteligente. Paulo tem o privilégio de ser romano, ele é judeu, da tribo de Benjamim, da elite do povo judeu, fariseu de fariseus. Essas coisas que eu estou citando, você vai encontrar em Filipenses 3, tá? A gente pode ler depois. Então Paulo, ele tinha diversos privilégios. Ele era fariseu de fariseus, isso quer dizer, da seita mais rigorosa, ele era um exemplo. Ele era um exemplo. Ele seguia a palavra de Deus ali de forma rígida. Só que ele fala, tudo isso considerei como refúgio por causa do conhecimento de Deus. Refúgio aqui é esterco. Cidadão romano, instruído aos pés de Gamaliel, Paulo tinha status. Paulo era inteligente. Paulo tinha um emprego bom. E Paulo considera tudo isso como refúgio, como esterco, por causa do conhecimento de Jesus. O conhecimento de Deus hoje na sua vida vale mais do que o seu emprego, do que o seu status? Isso é temor ao Senhor. Paulo temia ao Senhor. Paulo, quando conhece a Jesus, é a obra que Deus fez em nós, que ele fez através de Jesus Cristo. Paulo reconhece essas coisas e ele decide guiar a vida dele, ele decide obedecer. Onde está o temor do Senhor? Como você tem levado a sua vida? Como você tem direcionado a sua vida? Você tem sido um exemplo de cristianismo? A sua vida tem causado esperança nas pessoas que estão ao redor de você? Há um tempo atrás, uns 6 meses atrás, eu tive que conversar com o meu pai, porque eu acabei vendo muitas situações e eu falei, pai, ninguém mais quer obedecer a Deus, não existe temor do Senhor. Parece que o que Deus fala e deixa de falar não faz diferença na vida das pessoas. Parece que não é mais importante.
Parece que Deus se tornou uma pessoa comum, porque tudo aquilo que é vivido, as pessoas professam uma coisa e vivem outra. Falam de Deus, mas daí se viram para fazer coisas que não agradam a Deus. E isso causou em mim uma crise. Mas e isso foi bom para mim. Porque quando eu olhei para toda essa situação, eu falei, eu enxerguei em Jesus Cristo a esperança. Pois Ele foi o único que cumpriu toda a vontade de Deus. E nele, porque Ele veio e viveu segundo a vontade de Deus, hoje eu tenho esperança de que essa vida vale a pena. De que viver a vontade de Deus, que me manter puro, vale a pena. De que a minha família vai ser uma bênção para a glória de Deus. Porque não é o casamento, não é a relação, não são os filhos, não, é Deus. No céu não vai ter nada disso. E o céu é o melhor lugar para nós. Às vezes a gente se engana. Eu gosto muito daquele hino. Passarinhos, belas flores, querem encantar. Porque são passarinhos, são belas flores que querem nos encantar. A pressão vem assim, para seduzir e tirar a gente do foco. Então, é a mentira de que você precisa ser extremamente bem-sucedido, que você precisa fazer uma faculdade e ser mestre nisso que você faz. E aí, não que isso seja ao todo uma mentira, mas perceba que quando isso se torna o centro da sua vida, isso já não agrada mais a Deus. É lógico que você precisa estudar, é lógico que você precisa trabalhar, mas isso não é o centro da vida. Isso não é o centro da vida. A gente não pode se prender a isso. O centro da vida é Deus. Se nós não nos apegarmos a Deus, para onde nós iremos? O que vamos fazer sem o Senhor, que é a nossa fortaleza? Irmãos, nós somos chamados para ser santos. Nação santa, povo escolhido de Deus. A gente precisa mostrar para as pessoas. O mundo vive carente. Eu recebi, olha, lá em Cafelândia, a questão da familiar, ela é extremamente importante para mim. E eu vejo algumas pessoas que olham para a minha família e elas não entendem por que vocês são assim. Mas não é que nós somos assim, é que Deus nos fez ser assim. A gente entende que a gente precisa obedecer a Deus. O compromisso com Deus sendo maior, aí as outras coisas fluem. E a gente acaba sendo testemunho pela boa relação. E pessoas que têm vivido desesperançadas. Eu comecei a refletir sobre isso, eu fiquei pensando, irmão, imagina um lar onde não existe paz. No mundo a gente já tem inimigos já. Suficiente, você vai para o trabalho, é competição. Você vai para a faculdade, é competição. Em todos os lugares nós sofremos pressão. Em todos os lugares às vezes a gente tem que estar pensando, será que fulano vai me passar a perna? Aí você chega em casa e você não tem confiança para ficar em casa. A sua casa não é um lugar de paz. Misericórdia. E às vezes a gente briga por coisas banais. E o temor ao Senhor vai trazer cura. Ele vem trazendo cura para todas as áreas da nossa vida. A obediência ao Senhor. Por quê? Não é porque é bom, é porque é Deus que está falando. É porque está na palavra dele. E no futuro eu descubro os frutos disso. É fé. Fé. É obedecer ao Senhor. Crer na palavra dele. É um passo de fé. Não existe, não tem como querer convencer. Não existe outro evangelho. Nós precisamos de Deus. E o texto de Filipenses, eu gostaria de citar. Filipenses 1,
Paulo escreve aos Filipenses, essa é uma carta muito íntima de Paulo, se você quiser abrir lá para ver. Vamos abrir em Filipenses. Filipenses 3, versículo 1. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Paulo está preso. Ele não sabe se vai viver. Imagina que você está preso. Você não sabe se você vai viver ou não. E aí você escreve uma carta. E nessa carta você escreve as mesmas coisas. Paulo podia ter falado muitas coisas. Paulo podia falar do tempo dele na prisão. Paulo resolve falar sobre as mesmas coisas. Ele repete os mesmos princípios. Ele repete os mesmos ensinamentos. Paulo decide falar as mesmas coisas, porque isso é segurança. Às vezes a gente está procurando uma coisa nova. Não tem uma coisa nova. Tem Deus. E Ele é suficiente. Ele é suficiente. E meditar na palavra dele vai trazer luz ao nosso entendimento, prudência para as nossas ações. Nós somos a igreja do Senhor, povo escolhido para pregar as boas novas, para fazer a diferença. A gente não vem aqui para esquentar o banco da igreja, do templo. Existe uma missão, existe uma vontade de Deus. E nós nos alinhamos a essa vontade. Às vezes essa vontade vai cobrar de nós. Vai cobrar de nós. Né? Salmo 23, o Senhor nos guia como ovelhas, pastos verdejantes, águas tranquilas, mas depois tem a vereda da justiça. Depois tem o vale da sombra da morte. E no final uma mesa perante os inimigos. Só que numa mesa perante os inimigos onde nós somos a ovelha, muito provavelmente o jantar seremos nós. É um caminho. Primeiro o Senhor cuida de nós, Ele nos ajusta e nos faz passar por um vale de sombra da morte, para nós confiarmos, ao ponto de, no dia que nós tivermos inimigos, a gente consiga oferecer aquilo que existe dentro de nós, para que o outro conheça a glória de Deus. Amém? A gente não pode se enganar, irmãos. Não se engane com a pressão que há no mundo, dizendo que você tem que ser feliz, que você tem que ser bem-sucedido, ou seja lá qualquer outra coisa, qualquer filosofia. Não são energias, isso não existe. Existe a vontade de Deus, nós necessitamos dele, e existe uma missão. A vontade dele é o que é bom, a vontade dele é a perfeição, a vontade dele é que é agradável. É um desafio. E nós fomos chamados para isso. No final aqui a partir do versículo 12, né, de Filipenses 3, ele vai falar: não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço: esqueço-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. O prêmio da soberana vocação. Deus nos escolheu, Deus tem uma vontade, Deus tem algo para fazer com os seus filhos. Ser filho de Deus, ser separado para Deus. Essa é a nossa vocação. Amém? Através dessa mensagem, o que eu gostaria de passar é que você se encoraje, que você não veja a exortação do Senhor como algo penoso, não, mas como um pai que está tentando ensinar o filho, e que você encontre aqui forças
nas promessas de Deus, né? Naquilo que Ele é, para prosseguir no caminho do Senhor e obedecer à vontade do Senhor, independente de qual seja essa vontade. Que você possa ver Deus agindo através da sua vida, na sua vida, para a glória dEle, porque Ele é o centro e fora dEle a gente está perdido. Amém? Vamos orar e depois eu passo a palavra para o pastor. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, pelos teus ensinamentos, porque muitas vezes o Senhor também não nos dá aquilo que queremos, porque precisamos ajustar as nossas vidas. Porque o Senhor, como um pai, não nos joga fora quando vê um filho rebelde, quando vê um filho egoísta, quando vê o filho fazendo coisas que não foram ensinadas pelo pai. Mas o Senhor, como pai, nos ensina, nos admoesta. Senhor, eu peço que a mim e a cada um de nós que estamos aqui, que o Senhor revele mais da sua glória, que nós possamos enxergar quão grande é o Senhor e entender a cada dia mais a dimensão do teu amor, da tua graça, do plano do Senhor perfeito, que a nossa consciência, o nosso conhecimento, os nossos conceitos a respeito de família, a respeito de vida, a respeito do trabalho, a respeito dos filhos, que todos os nossos conceitos, Senhor, sejam reestruturados conforme a tua palavra, que nós possamos enxergar o Senhor e colocá-lo no centro das nossas vidas, que haja temor do Senhor dentro dos nossos corações, para que o mundo veja a glória do Senhor, para que o mundo veja que é impossível tomar decisões boas, é impossível que haja paz, é impossível que haja alegria, se o Senhor não for o centro da vida de cada um de nós. Mas que no momento em que nós ajustarmos as nossas vidas, que as bênçãos do Senhor e as promessas do Senhor recaiam sobre a vida de todos os teus filhos, Senhor. E que também cada um aqui e aqueles que também vão assistir posteriormente essa mensagem, essa palavra, Senhor, que nós possamos dar bom testemunho, que o Senhor seja glorificado, que o Senhor seja engrandecido, porque o Senhor é digno, o Senhor é merecedor, o Senhor detém toda a glória, o Senhor precisa ser o centro das nossas vidas e o Senhor é o dono do mundo, o Senhor é Deus. Que nós possamos entender e praticar, Senhor. Que o Senhor esteja trazendo conforto aos nossos corações, descanso, paz, para confiar em Ti. Que o Senhor esteja se revelando a cada um de nós de maneira pessoal, todos os dias, Pai, para que nós possamos, através do relacionamento, entender a Tua vontade e realizar a Tua vontade. Em nome de Jesus, Senhor, é o que eu oro. Amém.